Olá, é Zanetti. Biodiversidade e chuvas vinda da Amazônia. As mentiras e as verdades. Olha, o, esse tema Amazônia virou agora domínio, né, popular. A maioria do que eu tenho visto dos trabalhos científicos que comprovam o valor inestimável da biodiversidade da Amazônia e que comprovam que as chuvas em São Paulo ocorrem por conta das árvores na Amazônia e que comprovam que a população atmosférica de São Paulo, a maioria desses trabalhos científicos não são, nunca foram trabalhos científicos. E quem divulga isso não é da área, né? Muito poucas vezes, tá? Bom, mas vamos falar aqui sobre os pseudocientistas que ajudam a divulgar essas mentiras, tá? Vamos começar pela biodiversidade. 0,02%, 0,02 das espécies que existem no Brasil estão supostamente ameaçadas de extinção. E é preciso verificar essas listas, tá? Depois de 520 anos de ocupação territorial, depois de conversão de 95% da área da floresta atlântica, que é a floresta com maior biodiversidade do Brasil. 520 anos de ocupação, só 5% da floresta atlântica restou e 0,02% das espécies estão ameaçadas de extinção, nenhuma foi extinta. Então, isso mostra que o processo de ocupação territorial do Brasil não leva à perda de biodiversidade, tá? Mas agora eu quero falar sobre o valor dessa biodiversidade, que o valor da biodiversidade da Amazônia é inestimável. Mentira, muito facilmente estimável a biodiversidade, né? O indivíduo. Então, não tem dificuldade nenhuma de avaliar essa biodiversidade. Aliás, já foi avaliada de cima, de baixo, de todos os lados que vocês puderem imaginar, tá? E o valor da biodiversidade brasileira, ela não chega a menos de 1% do valor da madeira que tem lá para ser utilizada, tá? Então, o que vale na floresta é a madeira. O que você olha na floresta, o que você vê? Árvore. O que uma árvore tem? Madeira. Isso tem valor. A biodiversidade, claro, tem seu valor. Então, veja bem, a gente fez uma avaliação na região da BR-163, numa área de 40 milhões de hectares. Nós descobrimos lá que existem 4 mil espécies diferentes. É uma variedade bastante grande. 4 mil espécies diferentes. Bom, essas 4 mil espécies, elas podem ser todas conservadas numa área inferior a 1,2 milhão de hectares, que é onde estão os acidentes geográficos dessa região, né? Montanhas elevadas, depressões, é onde você vai ter uma variação de biodiversidade. Nas planícies, essa variação não ocorre. Então, essas 4 mil espécies precisam de uma área menor do que 5% da região para serem todas conservadas. E isso, o que comprova isso, são os fatos, né? E não os argumentos, os sonhos, as ilusões dos ideologistas ambientais e dos agentes públicos corruptos. O fato mostra que o Brasil, né, ocupou 95% da floresta atlântica e não perdeu nenhuma espécie. Esse é um fato. O fato mostra que com menos de 5% da área da Amazônia você conserva toda a biodiversidade dela. E quanto ela vale? Né? Nós fizemos a mesma avaliação, a gente tem essas 4 mil espécies, então fizemos quanto você precisa de dinheiro para conservar essas 4 mil espécies. Tá? Então, você precisa, claro, da área para ela se reproduzir, de uma população viável e tal. Olha, dessas 4 mil espécies, 85% delas, 85%, inseto, besouro, aranha. Né? Esta é a grande biodiversidade que a gente tem na Amazônia. Inseto, besouro e aranha, 85%. Dos outros 15% que sobraram, a maioria é anfíbio e réptil. Ok? Então, em termos de plantas, animais e aves, é muito pouca biodiversidade. Muito pouca biodiversidade. Bom, toda essa biodiversidade nós precisaríamos, isso privado, um investimento de em torno de R$ 1 bilhão para a gente preservar toda. Se a gente pegar isso e extrapolar para 40 mil espécies, a gente poderia dizer, grosso modo, aí, que com R$ 10 bilhões se conserva toda a biodiversidade da Amazônia. Tá? Então, este é o valor da biodiversidade da Amazônia hoje. Tá? E é muito mais fácil se observar os fatos. É muito mais fácil emergir uma doença tropical que vai aniquilar boa parte da população
dessas florestas do que cura para qualquer tipo de malefício que tenha na sociedade, tá? Então, o valor da biodiversidade é muito reduzido se a gente comparar com a madeira, né? 120 bilhões de metros cúbicos de madeira tropical tem um valor trilionário, muito superior à biodiversidade. Essa qualidade genética, ela tem o seu valor, claro, mas limitado às características específicas dessas espécies que têm valor para reproduzir e aumentar a produtividade, tá? Não é verdade que a biodiversidade tem um valor inestimável, o valor pode ser estimado e eu estou dando ele para vocês aí. Olha, as, as árvores da Amazônia fazem a chuva que cai em São Paulo. Pelo amor de Deus. Por favor, gente. Essas pessoas que dizem isso são aquelas mesmas pessoas que falam que o eucalipto seca o rio e seca as nascentes. Então, eles não sabem muito bem qual a tese que eles defendem, né? Se a árvore seca ou se a árvore faz chuva, eles têm um pouquinho de dúvida, mas eu vou dizer para vocês, nenhum nem outro, tá? O fenômeno da evaporação da água, ele ocorre ali na Amazônia, onde está 20% da água doce do mundo, por causa da água, assim como ele ocorre no oceano, onde não tem árvore, né? E, aliás, mais umidade que vai do oceano lá para a Flórida do que a umidade que sai lá da bacia hidrográfica da Amazônia e vem para o sul do país, por um motivo muito simples. As árvores, há mais de 5 mil anos, o pessoal na Índia descobriu isso, elas ajudam a diminuir a temperatura, elas criam um microclima mais ameno. Ande debaixo de uma árvore dentro da cidade. Se coloque debaixo de uma sombra de uma árvore num dia de sol e você vai perceber. Então, a árvore, ela serve para reduzir a temperatura ambiente e, com isso, reduzir a evaporação. Para isso que se plantam ela ao longo dos corpos de água, né? Então a árvore reduz. Então, se tem alguma coisa que as árvores da Amazônia fazem, é reduzir a umidade que chega no sul do Brasil pelas correntes atmosféricas, tá? Porque lá na Flórida, onde pega as do oceano, vai muito mais umidade. Então a umidade que chega no sul do Brasil é reduzida pela presença das árvores e não o contrário, tá? É um absurdo falar isso. E olha, essa mesma gente que inventa sobre biodiversidade, inventa sobre chuvas da Amazônia, inventou um inventário de gás do efeito estufa, onde o processo de ocupação territorial do Brasil está desmatando e degradando a terra. Vocês moram aqui nesse país, vivem aqui há 520 anos, moram aqui os brasileiros. O que se vê na zona rural do Brasil, por acaso, é deserto? É degradação? Vocês veem isso? Eu ando bastante pela Amazônia. O que eu vejo são fazendas, pecuária, produção, silvicultura, né? A nossa produção de silvicultura é a mais avançada do mundo e foi retirada do inventário de gás de efeito estufa para parecer que o processo de ocupação territorial é insustentável no Brasil. Mas uma mentira. Então, as mentiras sobre a Amazônia são produzidas nos escritórios por ONGs ambientalistas e agentes públicos corruptos. Essas mentiras falam sobre um Brasil que está sendo destruído. A verdade é o homem do campo, trabalhando, produzindo, né? Apesar dos ataques ideológicos. Essa é a verdade do Brasil que vocês podem ver na rua, ao redor de vocês o tempo todo, né? Essa mentira da destruição vem das ONGs ambientalistas e dos escritórios de Brasília, dos grandes centros que têm esses agentes públicos corruptos, que agem contra esse processo de ocupação territorial que é, no Brasil, um dos mais sustentáveis que já ocorreu no planeta. Okay? Então é mentira que o Brasil seja um emissor de gás de efeito estufa por conta de ocupação territorial, é mentira que a biodiversidade da Amazônia tem um valor inestimável, é mentira que as chuvas em São Paulo ocorrem por causa das árvores da Amazônia. A verdade é que o produtor rural é quem sabe usar a terra, a água e o ar para aumentar a produtividade da terra, a produtividade das árvores e fazer com que vicejem as florestas brasileiras.